Você já percebeu que a busca do autoconhecimento virou quase uma coisa de moda? Por que isso aconteceu? Como aconteceu? E isso funciona ou não adianta nada? Pare, respire e vamos conversar. Até um tempo atrás, quando alguém iniciava a busca do autoconhecimento, isso era frequentemente associado com simplicidade. Mas, além disso, era algo muito pouco valorizado por algumas pessoas, especialmente pelas pessoas que queriam estar sempre na moda, queriam estar sempre fashion. As pessoas da moda estavam nas academias, sempre super produzidas com suas roupas e equipamentos, ou então em festas super badaladas, não em locais de meditação. Mas de um tempo para cá, a busca do autoconhecimento também começou a ser considerada algo da moda, algo que se pode curtir, divulgar, mostrar. Ou seja, passou a ser status. Começou o tempo do buscador fashion. Em outras palavras, a busca virou moda. Você quer uns exemplos? Na verdade, uns dados. No Google Trends, que é onde você vê quais são as tendências de coisas mais pesquisadas do Google, o que a gente vê é que nos últimos anos tem havido um aumento progressivo nas buscas por temas como autoconhecimento, como meditação. E para você ter uma ideia, as buscas pelos termos retiro e meditação aumentaram 40% no último ano. Cada vez mais aumenta o número de fotos de pessoas, performando calma nas redes sociais. É só você olhar, é só você prestar um pouquinho de atenção. Hoje tem yoga fashion, retiro instagramável, pedra energética com design, tem de tudo que se possa mostrar de todas as maneiras, de todas as formas. Tem gente até fazendo poses mirabolantes com a sua roupa fashion ou postando até a sua almofada de meditação como se fosse um item de moda novo. Às vezes a pessoa nem começou ainda a meditar e já tem o look completo. Parece quase que um guru oriental já, com a vestimenta totalmente fashion, totalmente passível de divulgação, pronta para divulgação. Ou seja, é uma moda, virou moda. E neste vídeo eu quero discutir com você duas coisas dessa nova moda. Primeiro, por que provavelmente ela aconteceu? E segundo, será que funciona? Será que desse jeito funciona também? Então vamos à primeira parte. Por que aconteceu? Pode ser algo difícil de afirmar, mas nós podemos ter algumas possibilidades. Vou colocar algumas aqui. Primeiro, o mundo ficou rápido demais e quando tudo acelera em torno de você, o olhar para dentro começa a virar uma espécie de necessidade fisiológica. As pessoas saíram tanto de si que elas começaram a sentir a necessidade de olhar mais para dentro, mais do que nunca. A segunda coisa, ainda atrelada a essa primeira, é que essa necessidade explodiu. Só que a cultura das redes sociais transformou isso numa vitrine. Ela transforma tudo em vitrine, tudo. Até o silêncio, até a busca do silêncio. E terceiro, a gente poderia dizer que existe uma carência real, profunda, que tenta se expressar. E essa carência, ela precisa gritar. E ela vai fazer isso em qualquer jeito, qualquer canal que exista disponível. Até na moda. Até pela moda. Essa carência e essa necessidade está gritando. Mas, de qualquer forma, e seja por que for, o fato é que isso já aconteceu. Virou fashion, virou moda. Mas aí vem o nosso segundo assunto. Será que funciona desse jeito? Funciona também assim?
Eu vou te falar nisso. Mas antes, não esquece de dar o like nesse vídeo. Like neste vídeo faz com que ele seja divulgado. Eu preciso da sua ajuda para isso, tá bom? Por favor, não esquece de dar o like. Então, vamos continuar? Será que funciona desse jeito? Bom, aí está um ótimo ponto para a gente conversar. Porque, por um lado, tratar a busca interna como moda e como ostentação vai contra o princípio de se libertar de personas cegas, de egos inflados. Afinal, para uma pessoa se conhecer, se exige que antes ela tenha uma libertação dos padrões pré-estabelecidos. E quando a busca vira fashion, nós estamos apenas substituindo um padrão social anterior por outro. Seria como sair de uma igreja, onde as pessoas estão perdendo o equilíbrio, para ir para uma outra igreja diferente, mas que também está indo pelo mesmo caminho. Ou, por exemplo, sair de um relacionamento abusivo para entrar noutro que, de alguma forma, também é um relacionamento nocivo. Então, olhando assim por esse lado, primeiro por esse ângulo, tornar sua busca uma moda para se exibir é algo que, de certa forma, ainda está na superficialidade. Só mudou o título do filme, mudou o enredo, mas é um filme igualmente superficial, nada transformador de verdade. Mas, como dizia o antigo ditado, quem brinca de bombeiro pode acabar se queimando com o fogo. A pessoa pode começar abraçando árvores só para fazer foto, ou a meditar só para fotografar as perninhas cruzadas e documentar nas redes sociais. Mas, se ela praticar essas atividades de verdade, regularmente, a pessoa pode acabar sendo apanhada por um estado modificado de consciência em algum momento. Afinal, como dizia o sábio Rumi, aquilo que você está procurando também está procurando você. E aí, o encontro, que era só uma encenação, pode se tornar um encontro verdadeiro. Pois, como eu costumo falar, e aí é o outro ponto, olhando pelo outro lado, né? Como eu costumo falar, ninguém medita impunemente. Ou seja, quando se medita de um jeito tecnicamente adequado, mais cedo ou mais tarde, a autoobservação cresce. O autoconhecimento aumenta e a consciência começa a florescer verdadeiramente, naturalmente. Isso me lembra uma parábola antiga que me contaram uma vez aí nas minhas andanças, de um homem que costumava todos os dias regar um jardim que tinha em frente à casa dele. Mas ele não fazia isso porque ele gostava de plantas, não. Naquela época não existiam fotos, não existiam redes sociais, então ele fazia isso porque parecia bonito e pegava bem para aquelas pessoas que passavam e viam ele fazendo isso, falavam: nossa, um homem cuidando do jardim, que bonito, que homem sensível. Ele fazia isso só para aparecer. Até que um dia, meio distraído, ele percebeu que uma das flores tinha florescido de um jeito diferente. E aí, ele se abaixou, se aproximou daquela flor, olhou ela de perto, ficou alguns segundos em silêncio e parece que o tempo parou. E pela primeira vez, ele percebeu os detalhes de uma planta ou de uma flor, o perfume, a textura, a delicadeza, a beleza, tudo ali junto, uma mesma estrutura, uma mesma flor. E aí, naquele instante, num único instante, num pequeno instante, o jardim deixou de ser um cenário e virou presença. E tem coisas que você vê e não consegue mais, como se diz popularmente, não consegue mais desver. Algo muda a partir daí. E para ele mudou também. Depois disso, ele nunca mais conseguiu regar as plantas do mesmo jeito.
Esse homem começou brincando de jardinagem, não faz de conta, mas acabou encontrando um jardim dentro dele mesmo. Sim, acredite, nada acontece por acaso. Para mim, o universo ele não permite trabalho perdido. E por isso eu acredito que mesmo o caminho fashion da busca de si mesmo, ainda que um pouco equivocado de início, pode sim ser o início de uma nova relação com a vida. Uma relação não fashion, mas verdadeira e transformadora. Toda busca, mais cedo ou mais tarde, leva à consciência, assim como todos os rios acabam levando para o mar. Por isso, não ria dos buscadores fashion. Eles estão, como as crianças, apenas brincando com as flores. Mas é assim, no começo só brincando com as flores, que as crianças aprendem a admirar um belo jardim. Tudo vale, tudo é caminho. E se você gostou desse vídeo, de novo, dê um like, clique no sino de notificação, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, me ajude a divulgar isso para todas as pessoas. Conto com você, tá bom? Obrigado pela nossa conversa. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até a próxima. Tchau, tchau.